Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus Cristo, abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 ao 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Que o Espírito Santo, o divino revelador da palavra, nos ilumine nesta manhã para compreendermos o significado tão profundo e tão santo de ser morada de Deus. Em nome de Jesus. Vamos começar no versículo 19, quando o apóstolo Paulo disse o seguinte: agora vocês, ele está falando com a igreja, com as pessoas salvas, regeneradas, aquelas pessoas que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo vive nelas. Então ele diz: agora vocês não são estrangeiros a Deus, não é? Vocês são concidadãos dos santos e da família de Deus, não é? Concidadãos, eu gosto muito desta palavra. Concidadãos quer dizer participantes da mesma cidade, né? Participantes da mesma paternidade, participante dos mesmos privilégios. Mas não é a nossa querida cidade de Eunápolis, não. Aqui está falando da cidade de cima, da cidade de Deus, da Nova Jerusalém, com cidadãos, né, dos santos. Santos são aqueles que foram salvos do pecado, separados do pecado para Deus. Alguém poderá levantar a seguinte questão: mas santo é apenas separado, quando Deus nos escolheu, então já nos tornamos santos? É verdade, mas a partir da entrada do pecado, e quando Deus pensou em nos fazer santos, é evidente que Ele não estava considerando o pecado na nossa vida, embora ele fosse ocorrer. Então, com a entrada do pecado, não se pode pensar em santo, em santidade,
se não estiver liberto do pecado, separados do pecado. Então, santos aqui são aquelas pessoas que Deus separou do pecado, com cidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo Paulo usa uma palavra maravilhosa aqui para identificar a igreja. A igreja no sentido de pessoas regeneradas. E a igreja são pessoas regeneradas. Família é a palavra, família de Deus. Aqui não está considerando a família de sangue, a família natural de cada um de vocês. Esta família natural, ela acaba no cemitério, ela termina na morte física. Do lado de lá, com Deus, o que vale é a família dele, a família dele, a família que ele fez em Cristo Jesus, família que ele fez baseada na sua vontade santa. Então, família de Deus. A família de Deus é formada pelos santos, pelos concidadãos santos. Família de Deus. Mas o que me torna membro da família de Deus? O que significa família? Tem várias coisas que podemos considerar, mas eu vou considerar uma só. Com os irmãos, eu acho que é o elemento básico, o elemento essencial na formação da família de Deus. E a família de Deus compartilha a natureza de Deus. Se não compartilhar, se não participar da natureza de Deus, ela não é família de Deus, irmãos. Então, a família compartilha a natureza. O seu vizinho não compartilha a sua natureza. O seu melhor amigo também não compartilha a sua natureza. Mas o seu filho compartilha a sua natureza. Nós compartilhamos a natureza divina, a natureza de Deus, a natureza do Filho de Deus, que é a natureza de Cristo. Então, o apóstolo Pedro diz lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Você viu? Deus em Cristo nos fez participantes da natureza divina. Ele nos transmitiu, irmãos, a sua natureza divina, mas não a sua divindade. Deus nos transmitiu a sua natureza divina, mas não a sua divindade. Está ocorrendo alguma coisa com a irmã Renata e os irmãos já estão tirando ela, e que Deus tome conta, e cuide dela, porque só Deus mesmo é que pode cuidar. Amém, irmãos? Então, Deus nos transmitiu a sua natureza divina, mas não a sua divindade, porque alguns interpretam
de maneira errada o texto que foi lido. Mas nós não somos divinos. Divino é Deus, só Ele é Deus. Eu não posso ser Deus, mas Ele me transmitiu a sua natureza divina. Isso é um imenso privilégio, irmãos, imenso. A única forma de sermos livres da corrupção que há no mundo é perdendo a velha natureza e participando da natureza divina, natureza santa. A natureza velha, na natureza velha não tem jeito de escapar da corrupção que há no mundo, irmãos, não tem jeito. Quanto mais a pessoa luta contra as paixões pecaminosas e corruptas, mais ela fortalece essas coisas, né? Você só pode ser vitorioso na nova natureza que você foi feito participante em Cristo naquela cruz. Irmãos, participar da natureza divina é algo singular da igreja, é algo singular da pessoa regenerada. Participar da natureza divina é algo singular da igreja. Nenhuma seita, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhum homem mundano, nenhum homem profano participa da natureza divina. Então você vê o grande privilégio que Deus fez, nos concedeu de participar da natureza dele, natureza santa. Ele tirou a nossa natureza na cruz, crucificou-a no corpo do Cristo, e na ressurreição Ele nos deu uma nova natureza. Ele nos fez participantes da natureza divina, natureza santa. Por isso somos da família de Deus. Você deve considerar bem isto. Você deve checar a sua experiência. Você deve examinar bem se você tem a natureza divina, se você participa da natureza divina, viu? Porque isto vai determinar tudo na sua vida. Isto vai determinar onde é que você vai passar a eternidade, se com o Senhor ou no inferno. Então é preciso cuidar bem desse assunto na nossa experiência. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A família do céu é a família de Deus, a família da terra também se refere à família de Deus, aqueles que morreram e ressuscitaram com Jesus. E aqui diz que do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso, do Pai toda a família nos céus e na terra toma o nome. Olha a intimidade aqui, irmãos. Olhe aqui a participação na natureza divina, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quem é toda a família?
são os santos, concidadãos dos santos e da família de Deus. Não são todos, irmãos. Cuidado. Deus não é Pai universal, Ele é Criador universal, mas Pai só daqueles que morreram, ressuscitaram com Cristo, e que creram na palavra dele. Então diz aqui que estes tomam o nome do Pai. Nome na palavra de Deus significa muito. Nome significa caráter, significa o ser da pessoa, significa o jeito da pessoa, a própria pessoa. É o significado de nome, não é? Então, nós tomamos o nome do Pai, significa que temos algo em comum com o Pai, e o que temos em comum com o Pai é o seu caráter, é a natureza divina, é a vida de Cristo em nós. Depois, o apóstolo continuou falando, agora em Efésios 2, o verso 20, agora vamos ver o verso 20 de Efésios 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Edificados, ele já edificou, edificados. Aqui refere-se à igreja, à família, não é? Os salvos. Quem são os edificados? São aqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus. Agora é importante notar o seguinte: antes de edificar, de Deus edificar, construir, criar, né? A nova criatura, o novo homem, o novo povo, Deus teve que desmanchar toda a obra do pecado através da nossa morte com Ele, com o seu Filho, com Jesus Cristo na cruz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não significa, irmãos, que o fundamento da igreja de Deus são homens. O fundamento dos apóstolos e profetas é Cristo. Jesus é considerado no texto aí a pedra de esquina, não é? A pedra principal da construção, da edificação. Jesus é o padrão, alinhador e esquemático, irmãos, de toda a experiência cristã. O fundamento da vida cristã é Cristo. Jesus nos atraiu para o seu corpo santo, a fim de nos fazer morrer com Ele e também participar da sua ressurreição juntamente com Ele. E a partir da ressurreição, Ele vem habitar, né, em nós. Ele vem colocar em nós a sua vida pura e santa. É o que vemos nos versículos 21 e 22 de Efésios 2. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Irmãos, porque Deus nos edificou? A edificação, ela surge na ressurreição. Lembre-se do seguinte: Jesus havia dito que, ele disse assim: eu edificarei a minha igreja. Como ele edificou? Primeiro ele nos atraiu para o seu corpo na cruz, e ali ele nos fez morrer. Ele desmanchou, ele destruiu a velha criatura, ele eliminou a velha criatura. E na ressurreição
Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, irmãos, veio com ele a nova criatura, a coisa nova. É na ressurreição que surge a palavra edificado. Os edificados são aqueles que ressurgiram com Jesus em novidade de vida, e que Jesus agora está vivendo nestas pessoas. Então, por que Deus nos edificou? O texto então no versículo 22 respondeu: para a morada de Deus. Irmãos, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Isto aqui é profundo demais, é grande demais, grandioso, Não tem nada maior do que isto, irmãos. Você peça a Deus revelar ao seu coração a grandeza do que está dito aqui. Sois edificados para a morada de Deus, Morada de Deus. Somos a morada de Deus. Deus quer habitar em nós. Isto é singular, em todo o universo, irmãos. Deus não habitou em ninguém, mas aqui Ele vem habitar na igreja, em nós, irmãos. E Salmo 68, versículo 5, Salmo 68, versículo 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Olha só, Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Então você não mexa com órfãos e nem com viúvas, porque aqui diz que Ele é Pai dos órfãos, e diz aqui que Ele é juiz das viúvas. O que eu quero, é a expressão final, na versão que estou aqui, é Deus em sua santa morada. Lugar santo, disse a outra. É Deus em sua santa morada. Eu quero que você veja isto. Se é morada de Deus, tem que ser santa, porque Deus não vai habitar no lixo de ninguém. A morada de Deus é santa, irmãos. Ele nos fez a sua morada santa. Se você é morada de Deus, você é santo. Se você é um embrulhado com o pecado, você não é habitado por Deus, e nem poderá ser, viu? Irmãos, João capítulo 14, versículo 23, Jesus, ele diz isto para nós, promessa preciosa. Veja o que ele disse aí, em João 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O que está sendo dito aí é algo que extrapola tudo, irmãos. Ele está dizendo que vai morar em nós, e isso extrapola tudo. Isto para mim é grandioso demais. O essencial é Cristo em nós, e não com nós apenas. A presença física de Jesus entre os discípulos era o que havia de mais importante para eles. Mas Jesus tinha algo ainda
mais grandioso para revelar. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou habitar dentro de vocês. Agora eu estou ao lado de vocês, mas eu vou habitar dentro de vocês. Irmãos, você vê o que Jesus promete? Ele está prometendo que Ele vai habitar dentro da gente. Ele está prometendo para você que Ele vai habitar em você, vai viver em você. E não tem nada mais grandioso do que isto, não tem. É o projeto eterno de Deus. Quando não conhecemos isto, ficamos com cara de babacas, atrás de bênçãos materiais, atrás de novidades. Eu quero dizer para vocês uma coisa, viu? O reino de Deus não é circo, não. E Jesus não é palhaço, não. O que Ele tem para nós é algo grandioso demais. É Ele mesmo dentro da gente. Então, irmãos, precisamos considerar este ponto com muito carinho, com muito carinho. Deus nos destruiu na cruz em Cristo para nos construir de novo. Deus nos edificou para Ele, Deus nos fez para Ele, e depois que Ele edificou, Ele chamou de edifício santo, santuário, Por que santo? Por que tem que ser santo? Porque foi feito por Deus, irmãos. E não só porque foi feito por Deus, porque foi feito por Deus e foi feito para Deus. Foi feito para Deus. O edifício que Deus levantou na ressurreição não é um edifício para ficar vazio. Não. O cristão nascido de novo não é casa de aluguel, ou casa para se vender. Não, senhores. É casa que Deus fez pessoalmente para Ele morar. Você sabe que normalmente as casas de aluguéis ou casas feitas para vender são casas normalmente feitas com material de segunda. Eu estou fazendo não para morar nela, não é para mim. Estou fazendo para alugar ou para vender. Então eu não preciso caprichar muito, eu não preciso colocar tudo de primeira, eu não preciso fazer perfeita. É assim que funciona. Mas quando Deus quis fazer uma casa, a casa é você e eu. Quando Ele quis fazer uma casa para morar, eu vou fazer a minha casa. Deus disse: eu vou fazer uma casa para mim. Eu quero uma casa. Você acha que Deus fez como? Quando você vai fazer uma casa para você, não, esta casa não é para alugar, esta casa não é para venda, essa casa é para mim morar com a minha família. Como você faz? Bem feita, caprichada, viu? Você coloca tudo de primeira. Então, você acha que Deus ia fazer uma casa relaxada, de qualquer jeito? Não, Ele fez uma casa bem feita, irmãos, caprichada, porque Ele fez para Ele morar nela. Deus está dizendo: eu estou te edificando, não para alugar a alguém, mas para mim mesmo. Eu tenho que morar em espírito aí dentro. Foi o que o texto disse. Eu quero a tua santidade. Veja bem, eu não tenho que ser santo para Deus morar em mim. Esta é uma mentalidade religiosa,
Se você pensa assim, você está errado e vamos corrigir agora. Eu não preciso ser santo. Eu não preciso me fazer santo para Deus habitar em mim como pensam os religiosos. Não! Eu não preciso de fazer nada. Deus mesmo me fez santo para habitar em mim. É Ele. É Ele. É tudo Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu? Deus santifica em tudo, corpo, alma, espírito. Deus faz todo o trabalho. Diz aí que o Deus da paz vos santifique em tudo. Pergunto, se Deus santifica em tudo, quanto sobrou para você santificar? Nada. Não é trabalho seu. Você vê? Eu não coloco um dedo na minha santificação, irmãos. Não coloco. Eu estou morto. E quem está morto está entregue nas mãos daquele que o matou. Viu? Eu estou morto. E quem morreu está entregue nas mãos daquele que o matou. Então ele pode fazer o que quiser. Ele pode me construir, ele pode me edificar, ele pode viver em mim, ele pode manifestar a sua vida em mim. Viu, irmãos? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né? Vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Irmãos, eu não sou capaz de fazer isto, mas Ele é. Eu creio que Ele me fez santo para morar em mim, para morar em mim. Cristo em mim, procedendo toda essa santidade que você viu. Eu só tenho que crer, irmãos, com uma fé que Ele mesmo me dá, com a sua graça. Eu creio assim. Ele faz tudo, do começo ao fim. Viu? Ele faz tudo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Eu gosto muito de uma expressão que aparece aí no texto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você viu? Você prestou atenção que ele diz aí que estamos debaixo da graça? Você sabe o que significa estar debaixo da graça, irmãos? Diz aí que o pecado não tem mais domínio sobre vós. E isto já é estar debaixo da graça. Estar debaixo da graça significa que você está entregue à graça. Entende? Eu estou debaixo da graça. Significa que eu estou entregue à graça. Então a graça faz tudo por mim, irmãos. A graça faz tudo, desde o primeiro momento até a volta dele, e continuará. A graça. Você quer ver? Pegue Lucas capítulo 15 e leia do versículo 1 até o 8. Vamos ouvir a leitura dos 8 versículos para a gente apanhar o contexto. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas... Está bom até aí. Irmãos, você viu o que ele fez? Você pode repetir o versículo 5 e 6? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmãos, Jesus estava enfrentando uma turma difícil, uma turma encardida, religiosos terríveis. Você viu? Estavam murmurando contra o Senhor. Eram justos aos próprios olhos, eram autossuficientes, aqueles que rejeitavam a suficiência do Salvador. Então, as 99 ovelhas que ficaram no deserto são os religiosos encardidos. Jesus diz assim, que não necessitam de arrependimento, porque gente religiosa não precisa de se arrepender, porque não reconhece que precisa de salvação e do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: mas eu vim para salvar os perdidos. A ovelha perdida, coitada, lascada, é você e eu, é todo mundo. Então o Senhor, ele diz aí que ele foi buscar a ovelha. E eu queria que você prestasse atenção no que ele fez. No versículos 5 e 6, pode ser lido novamente. Preste atenção para que você possa entender o que é graça. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Veja bem, existe um percurso de onde ele salvou a ovelha, de onde ele achou a ovelha e salvou a ovelha, até chegar na casa. Viu? Durante todo o percurso, desde o momento em que a ovelha perdida foi salva, até quando chegou à casa, a ovelha não tocou seus pés no chão. Você viu? Ela veio nos ombros do Senhor. Ela não colocou seus pés no chão. Ela foi carregada, transportada por ele o tempo todo, até chegar ao dia. Viu, irmão? Ela foi carregada o tempo todo. Graça. Pergunto a vocês: qual foi o esforço da ovelha salva? Nenhum. Qual foi o perigo de cair? Qual o perigo ela tinha de cair novamente no pecado? Nenhum, porque estava nos ombros do Senhor. Se cair, foi Ele que deixou cair. E isto é impossível de acontecer, irmãos. Viu? Ele carrega a ovelha.
o tempo todo. Ela está totalmente segura nos seus ombros. O que é isso? É graça. A ovelha foi bancada por ele do começo ao fim. Foi ele quem sentiu a falta da ovelha. Você viu na leitura que a Kelly fez? Foi o pastor, foi ele que sentiu a falta da ovelha. A ovelha não sentiu nada. Foi ele. É Deus que viu. Foi ele que tomou a iniciativa de buscá-la até achá-la. Não foi a ovelha que veio. Foi ele que foi buscá-la. Foi ele que procurou a ovelha. Não foi a ovelha que estava procurando ele. Ele procurou até achá-la. Irmãos, veja que Deus maravilhoso. Foi ele que achou a ovelha. Foi ele que pegou a ovelha. Foi ele que salvou a ovelha. Foi ele que pegou a ovelha com a sua força, colocou no ombro. E você já ouviu dizer que o governo está sobre os seus ombros. O poder está sobre os seus ombros. A força, a administração, todo comando está sobre os seus ombros. A santidade da ovelha também veio dele. E o mais gostoso, irmãos, o mais gostoso ainda, é que ele mora na ovelha, ele vive na ovelha, ele está dentro da ovelha, fazendo tudo isto. Então, os religiosos encardidos não entendiam isto. E se você é um religioso encardido, não importa o tanto de anos que você tem, de batista, sei lá o que, viu? Se você é encardido, você não entendeu nada ainda de graça, da graça de Deus. O Senhor quer fazer tudo mesmo, irmãos. Ele quer fazer tudo por você e por mim. A fé é justamente o descanso de alguém que descobriu que ele fez tudo e que ele está fazendo tudo. Então, descansa, porque a fé experimenta o descanso profundo. Ele fez a casa. Ele fez a casa para ele morar. Quem manda na sua casa? Na sua casa. Sua casa material. Quem manda nela? É você. Quem paga as contas da sua casa? Luz, água e tudo mais. É você. Quem cuida da sua casa? É você. E você acha que Deus não vai cuidar já dele? A casa de Deus cuida ele. A casa de Deus cuida ele. Ele banca tudo. Todas as contas. Todas as despesas. Corre por conta dele. Quem manda na casa é ele. Ele é o dono da casa. Ele mora na casa. Viu? Quem paga tudo e que pagou tudo é ele. Você não precisa cuidar da casa de Deus. Ele cuida. A casa de Deus é você. Ele cuida. Eu não preciso cuidar de nada. Tem gente que fala assim: você não tem nada a ver com a minha vida. Você não tem nada a ver com a minha vida. Já ouvi alguém dizer. Tentei ajudar e alguém disse: você não tem nada a ver com a minha vida. Realmente. Nem com a sua e nem com a minha. Eu não tenho nada a ver nem com a minha vida. Eu não tenho nada a ver nem comigo. Eu não dou conta nem de mim. Porque eu sou casa dele. Eu sou casa dele. Ele é que cuida. Ele mora em mim. Jesus mora em você? Mora? Jesus mora? Você tem certeza? Se for Cristo que mora em você, tudo bem. Quem mora em você? Você ou Cristo? Você ou Cristo? Se for você,
Eu quero lhe dizer o seguinte: se for você que mora em você mesmo, se você é o dono da casa, você pode ter certeza que a maloca toda está aí dentro. A maloca do inferno, demônios e pecado. A maloca se reúne na sua casa. A maloca, o diabo, demônio, pecado, mundo, a maloca. Você sabe disso. Agora, se é Cristo que vem em você, então não há espaço para a maloca. A maloca, cai fora. Não fica nenhum. Só ele. Ele é o dono da casa. Amém, irmãos?